Deus é bom, né? E Ele cuida da gente, Ele fala com a gente. E esse Deus, Ele é maravilhoso. Eu acho que a maior alegria do ser humano é ter Deus, né? Porque quem tem Deus tem tudo, tem o cuidado dele, o amor dele. Então não falta nada, né? E nós vamos falar um pouquinho agora da palavra dele. Eu sempre orando pela reunião, né? E me vinha ao coração: as minas de Deus não secam. E se tem algo, gente, que a gente tem que entender, que Deus é água viva. E essa água, ela nunca vai secar. E nós temos que buscar essa água, né? E quem busca, encontra, né? E nós vamos estar lendo João 7, do 37 ao 39. E aqui vai estar falando, né, que Jesus, a fonte da água da vida, né, a fonte da água viva. João 7, do 37 ao 39. Todos já acharam? João tá no finalzinho, né? Depois de Lucas, todos já acharam? Amém. Então fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos estar lendo somente até aqui. E eu sempre gosto de fazer umas perguntas no começo, descontrair um pouco, né? O que é uma água viva, Beatriz? Eu acho uma água limpa, corrente, né? Ela não morre, né? Ela nasce. É uma nascente, né? É uma nascente. A dalva. É uma nascente onde nasce a água e que a gente tem que só dar glória a Deus, porque nós temos lá no sítio e todas as vezes a gente está sempre dando glória a Deus, porque nunca falta. Bom demais, né? O coração da gente tem que estar sempre em Deus. Gratidão. É uma água pura, né? A dona Luísa. Uma água corrente, né? Eu vou estar pulando um pouquinho para nós adiantar um pouco. A Dira, água viva para você, Dira? Tá sempre se limpando, né? Correndo. A convidada da Célida. Tímida. Vamos tirar a timidez. Então a Célida fala, né? O que é uma água viva para você, Célida? Eu estava aqui pensando, né? Água que traz vida, né? Ela nasce e vai, né? Não tem fim, vai se limpando. O Somário. É uma corrente, né? Uma corrente é uma água que traz vida, traz esperança. Limpa, né? Limpa, Purifica. leva pro céu. É isso. Maria. Acho que a água viva nós todos temos que ser, né? Porque água é tudo de bom, né? Tudo de bom. Quem vive sem água não existe vida. Quem com 2 dias já morre, né? Sem água. Então, águas vivas, né? É água corrente, é uma água não parada, não é um poço. Ela corre, então ela tá sempre se limpando, né? E correndo. Então ela entra e sai, sempre tirando as sujeiras, as impurezas, né? E a palavra de Deus diz que Jesus é essa água viva. E aonde ele chega, a sujeira vai saindo.
Então, é muito fácil a gente saber quem tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem a água viva. E a água viva, ela vai nos limpando, nos purificando, né? Então, Jesus, através da sua palavra, ele vai nos limpando, vai nos fazendo assim brilhar, né? E é tão bom saber disso, que tem como a gente se limpar, né? De toda a imundície desse mundo. E a água viva, Jesus, nele não tem contaminação, né? E o mundo, gente, o mundo ele está o quê? Contaminado. Então, a gente que tem Jesus, nós não podemos o quê? Glória a Deus, Madalena. A gente não pode o quê? Se contaminar com as coisas deste mundo. A gente precisa de Jesus, da água dele na nossa vida, da palavra dele, e a gente não pode deixar contaminar a nossa vida com as coisas desse mundo, porque o mundo, gente, ele está contaminado, e se a gente não se cuidar, fugir um pouquinho de Jesus, da sua palavra, a gente vai se sujando, né? E a gente vê aí no mundo as religiões, né? Então as religiões, elas têm muita contaminação e que a gente tem que ter muito cuidado com elas. A gente precisa ter o que na nossa vida? É uma religião? O que a gente tem que ter na nossa vida? Deus, Jesus. Porque a religião, às vezes, ao invés de limpar, ela vai nos contaminar, tirar aquilo que, né, não pode. Então a gente tem que ter o quê? Jesus na nossa vida e não deixar que nada tire ele e a palavra dele nas nossas vidas, né? E então a verdadeira religião é Jesus e a sua palavra, porque ele é a fonte de águas vivas, é ele que nos limpa, é ele que nos salva, foi ele que morreu na cruz do Calvário por todos nós, ele é uma fonte inesgotável, e se ele é uma fonte inesgotável, eu preciso buscar em outra fonte? Se eu for, eu vou me contaminar, eu vou me sujar. Então, gente, a verdadeira religião é Jesus. Então nós temos que chegar até Jesus e obedecendo a palavra dele, nós vamos nos limpando, né? E Jesus é o que? Ele é uma fonte inesgotável. Nele há esperança, nele não precisamos nos preocupar. Não precisa ler, eu vou estar lendo aqui para a gente adiantar um pouquinho. Em Mateus 6,25, fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar... Vou lendo aqui. Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Vamos ler somente até aqui. Então, gente, quem tem Jesus? Quem tem a água viva? Mariângela, Deus abençoe. Então, quem tem Jesus? Quem tem a água viva na sua vida? Precisa se preocupar? Não precisa. Aqui a palavra de Deus eu achei muito bonito, que ela fala que Deus, ele veste os lírios do campo.
E eu não sei se vocês estão lembrados como é um lírio. Um lírio, gente, é uma flor muito bonita. E ela tem um perfume que é maravilhoso. E Deus, Ele falou assim, se eu cuido deles, dos lírios do campo, sem que eles façam nada para isso, muito mais eu cuido de vocês. Então, Deus cuida de nós. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, se você depende dele em todas as coisas, tem procurado viver na água viva, nele, na palavra dele, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque Jesus, gente, ele é o quê? O nosso Emanuel, ele é o Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então Deus está conosco. E por mais que na nossa vida pode vir alguma tribulação, algum choro, alguma dificuldade, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por quê? Porque nós temos um Deus que é um Deus conosco, Deus Emanuel, que cuida de nós. Gente, vocês não têm noção do cuidar de Deus com as nossas vidas, né? E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. E para tanto cuidado, para tanta coisa, nós precisamos muito obedecer a Deus, agradar a Deus, procurar andar de acordo com a palavra de Deus. E Deus me fez lembrar da vida de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Isaac, gente, ele voltou ali para as terras que era do pai dele. E ali tinha vários poços. E ali ele falou assim, vamos desentulhar os poços. E começou a desentulhar ali, saía água. E os inimigos vinham ali e tampavam os poços. E ele não brigava nada, ia no outro. E acontecia a mesma coisa. E Isaac, ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha água viva na sua vida. Então Isaac, ele não brigava, ele não contendia. Gente, tem hora que não dá vontade de brigar. Tem hora que a gente fica sabendo as coisas e fala, nossa, se eu ver eu mato. Aí a gente fala, Deus do céu, eu preciso estar na sua palavra, né? E interessante que Isaac, com essa mansidão, com essa atitude correta dele, lá na frente, ele chama ali eu esqueci o nome ali do inimigo ali, e eu sei que eles se reconciliaram, e depois que ele reconciliou, o servo dele furou outro poço, e sabe o que saiu do poço? Águas vivas, águas correntes. Então, gente, às vezes a gente quer muita coisa boa na nossa vida, mas como está a nossa vida lá para trás? Será que a gente é uma pessoa muito brigona? Será que a gente vive contendendo com as pessoas? Eu sei que não é fácil aceitar uma injúria, mas o verdadeiro cristão, ele entrega o seu problema para o Senhor. E foi o que Isaac fez. Isaac não brigou, depois se tornou amigo daquela pessoa que estava causando todos aqueles danos para ele. Mas lá na frente, Deus retribuiu ele com um poço que minava a água viva. Então, gente, é muito simples na nossa vida, a nossa vida fluir, nós sermos abençoados do jeito que Deus quer nos abençoar. É vida correta, é vida com Jesus, é vida na palavra, é não brigar, não ter raiva. Deixa Deus comprar a sua causa, deixa Ele brigar para você. Não briga, gente, não contenda com ninguém, por mais que na hora dá vontade, dá, depois você tem que pedir perdão para Deus, mas tem hora que dá vontade, se eu ver, eu sei o que eu faço, como que fala uma coisa dessa da gente? Mas gente, entrega para Deus, faz igual Isaac, que lá na frente o que vai ter? Uma mina,
Pensa, gente, o que Isaac foi retribuído por Deus, né? E a palavra de Deus em João 4, vamos abrir lá, João 4, nós estávamos em João 7, agora João 4. Conta a história da mulher samaritana. Nós vamos falar só um pouquinho dela. João 4, 1. João 4, 1. Então fala assim. Eu vou ler só um pouco até ter entendimento. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Então, gente, Jesus propositalmente, ele foi naquele poço, porque Jesus sabia que ele ia encontrar ali aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos. E pelo que a gente estuda, ela foi rejeitada pelos 5. Então ela era uma mulher igual a gente vê hoje, essas mulheres tudo no psicólogo, revoltada. Porque ninguém me quis, agora eu vou querer o marido dos outros. E daí ela começou a pegar os maridos das outras mulheres. E a gente que vê que toda causa tem toda consequência tem uma causa, né? Então aquela mulher, ela representa o quê? A miséria humana. Então, gente, o mundo está uma miséria humana. Aquela mulher, vocês viram que ela era religiosa, que ela sabia que o poço era do pai Abraão, que deu para Jacó. Ela conhecia as escrituras, só não conhecia a verdade. Ela só não conhecia Jesus Cristo, aquele que poderia limpar ela por completo. E ali Jesus se apresentou para ela, naquela miséria dela, naquela religiosidade, ela ali escondendo de todo mundo, e ali ao meio-dia que ela foi na fonte, e Jesus falou: eu te pego hoje. E ele foi ali ao meio-dia também, e ele falou para ela: eu sei que você já teve 5 maridos. Então, gente, eu fiquei imaginando, quantas vezes o nosso temor está com os homens, mas não está com Deus. Ela estava escondendo ali de todo mundo, ela tinha arrumado aquelas bagunças tudo, e
andando com um homem casado e escondendo das pessoas. Mas a gente não esconde de Deus. E tem hora que eu fico pensando, tem pessoas, gente, ninguém daqui, mas tem pessoas que eu conheço que fica dentro da igreja temendo aos pastores, temendo aos líderes, mas não temendo a Deus. Gente do céu, nós precisamos temer a Deus, porque Deus sabia tudo da vida daquela mulher e Deus sabe tudo da nossa vida. Ah, tem um falando ali da Dalva, Deus sabe. Deus compra a causa da Dalva. Deus compra a causa do Valdivino. Deus sabe tudo, Ele vê tudo. Então, gente, nós precisamos aprender a temer a Deus e abandonar a nossa religiosidade e nos voltarmos totalmente para o Senhor Jesus, né? E tudo na nossa vida tem que ser de verdade. E aquela mulher samaritana, ela se converteu de verdade. Porque quando ela recebeu ali Jesus, a água viva, a palavra de Deus, tudo que Jesus falou para ela, ela foi anunciar Jesus em toda Samaria. E diz que aquela mulher pregou, ela foi uma verdadeira missionária. Então ali naquele momento houve o quê? Arrependimento, houve temor de Deus. Aquela mulher recebeu Jesus de verdade. A água viva entrou dentro dela. E eu pergunto para vocês, a água viva entrou dentro de nós? Porque quando a água viva entra dentro de nós, nós saímos e nós viramos verdadeiros missionários do Senhor. A água viva chegou em Paulo, e Paulo, aonde ele foi, ele pregou e as multidões foram chegando. Sabe por quê? Porque ele tinha água viva de verdade. E às vezes nós achamos que nós temos Deus, que nós temos Jesus. Mas será, gente? Porque quando nós temos, nós anunciamos, nós nos limpamos, nós temos temor de Deus, nós paramos com temor de homens. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, eu não temo homens. Se eu tiver que falar, eu falo. Eu preciso falar com mais amor ainda, mas eu falo. Porque Deus respalda a verdade, as coisas verdadeiras. Deus não gosta de mentira. Deus não faz parte da mentira, do engano. Deus ama a verdade, né? E aquela mulher, ela estava ali cheia de mentira, escondendo tanta coisa, mas ela não esconde Deus. Para que esconder das pessoas? O que as pessoas podem fazer por nós? Muito pouco, gente. Mas Deus, agradando de nós, Ele pode fazer tudo. Então, o nosso temor tem que ser a Deus, né? Então, a gente ser verdadeiros, sinceros diante de Deus. E eu fiquei imaginando, muitas vezes na nossa vida, a gente ora por alguém que magoou a gente. E aí a gente ora, porque Deus manda a gente orar, né? A gente tem que orar. Mas daí a gente ora, mas na verdade a gente está querendo matar aquela pessoa. Adianta, gente? Tudo tem que ser verdadeiro. Tudo tem que ser sincero. Tudo na nossa vida tem que sair do nosso coração. E a verdadeira adoração é a gente andar em sinceridade com Deus, de verdade com Deus, não ser uma pessoa de mentira. O que eu faço aqui perto de vocês, eu faço lá longe também. Eu não preciso mentir, porque Deus, eu não vou mentir para Deus, porque Deus sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto, o que eu faço na minha casa, o que eu faço aqui no mercado. Então, para quê que eu vou temer homens?
Então, o que está faltando na igreja do Senhor hoje? Temor a Deus, né? E nós precisamos de mais sinceridade. Não precisa ler João 4, 23 e 24, fala assim: mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que a gente adora Deus, gente? Em espírito? Em verdade. Em verdade. Então Deus gosta de mentira? Não. Deus gosta de falsidade? Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. De verdade. Então, como que a gente prova que ama a Deus? Quando a gente tem verdade em nós. Tudo em nós é verdadeiro diante de Deus. Eu falo: Deus, será que eu sou verdadeira diante do Senhor? Tem hora que a gente não é, gente. Tem hora que a gente não é. E a gente precisa ser verdadeiros, né? E Jesus ali na cruz do Calvário foi o início da nossa bênção, né? Através dele hoje nós temos vida e vida em abundância. Nós temos o que? As minas que não secam. Elas não têm fim na nossa vida e nós precisamos nos preocupar com isso, né? E uma coisa assim que eu acho bem interessante, e aquele que tem Deus de verdade, que adora a Deus em espírito e em verdade, o que acontece com ele? O diabo vai olhar para ele e vai falar: eu quero tocar, mas eu sou impedido. Ele não tem uma brecha para me acabar com ele. Então, gente, o que eu mais quero na minha vida é que o diabo me olhe e fale assim: naquela ali eu não posso. Só se ele lá permitir. Ao contrário, eu não posso, porque ela é verdadeira. Ela adora o Pai em espírito e em verdade. Eu não vejo ela prostrada ali numa imagem, adorando outros deuses, adorando coisas que não é para adorar. Ela me adora em espírito e em verdade. Gente, muita gente fala assim: eu tenho um quadro na minha casa ali. Não, o que tem? Mas direta ali, ajoelhada diante daquela foto. E Deus, gente, ele é espírito. Deus é espírito. Então a gente tem que adorar ele em espírito. A gente não tem que caçar a Ana, não, gente. É em espírito e em verdade. Eu te amo, Deus, é de verdade. E eu não preciso nem falar pro Senhor que eu te amo, porque tem verdade dentro de mim. Eu quero chegar nesse ponto, gente. Eu não cheguei ainda não, mas eu quero chegar. Eu quero chegar, né? Então, Jesus, o diabo não pode nos tocar. Por quê? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E então, que a gente tem que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes na nossa vida, nós fazemos a vontade de quem? Satanás. Dos homens. A vontade do mundo. E aí vem vindo contaminação nas nossas vidas. E sendo que nós temos a água viva que tira toda contaminação da nossa vida. Então o que a gente tem que fazer? É renúncia, gente. Eu não sou mais eu que mando em mim, mas é Cristo que manda em mim. E vocês pensam numa pessoa que tem a carne forte, é eu. Nossa Senhora. Tem hora que eu falo: Jesus, me segura. Mas eu tenho que falar: Deus, não sou eu que mando em mim mais,
assim: Deus, te louvo, te engrandeço. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu acho que Deus fala assim: nossa, mas... Porque, gente, eu sou muito carne ainda. Eu não quero, o que eu não quero fazer, eu faço. Eu sou braba. Muito braba. Eu tenho que segurar a onda. Eu tenho que segurar. Então, eu não quero que a carne me vença, não. Mas é o Espírito Santo que tem que vencer em mim, né? Por mim. E para isso, gente, a gente tem que pedir ajuda. Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. É essa que tem que ser a nossa oração. Me ajuda. Porque só com a ajuda de Deus nós vamos conseguir vencer. Para finalizar, Apocalipse 21, nossa, gente, Apocalipse 21, 6. A hora passa, a gente nem vê. Apocalipse 21, é o último livro da Bíblia, né? 21, versículo 6. Fala assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, gente, Jesus é a água da vida. E essa água foi nos oferecida lá na cruz do Calvário. E ela foi nos oferecida, sabe de quê? Gratuitamente. Então você tem mina na sua vida, mina que te limpa, que te sacia, que a gente nunca mais vai ter sede. E tudo isso gratuitamente. E essa fonte, ela é de graça. Deus nos deu ela. E para quê? Para tirar também de nós toda a sujeira, toda a imundície que o mundo tá aí. O mundo, gente, tá impuro. O mundo tá abominável. Mas nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele vai nos lavar, Ele vai nos purificar a cada dia, né? E toda angústia, todo sofrimento nosso vai passar. Porque Deus nos promete o quê? A nova Jerusalém, a vida eterna. Então, vale a pena servir esse Deus, beber dessa fonte, e que essa fonte em nós, ela possa jorrar aonde a gente for, que não possa jorrar de nós a nossa carne. Que a gente fale para o Senhor, me ajude, porque eu não estou aqui para jorrar coisas feias, eu estou aqui para jorrar a sua fonte, aonde eu estiver. E quem vence a carne, vence tudo. Então nós precisamos vencer a nossa vontade, o nosso eu, sabe? Então não é Iraci mais que manda nela, é Jesus que manda em nós. É Ele que determina o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Ah, mas a raiva tá grande. Baixa o faxiracê, porque você não manda em você mais. Quem manda em você sou eu. Então, gente, que não seja nós mandando em nós, mas seja o Senhor. E que a gente beba dessa água diariamente, lendo a palavra de Deus, orando, buscando o Senhor e buscando a ajuda dEle, para que a gente vença a nossa carne e as imundícies desse mundo. Porque aonde a gente passa tem contaminação, tem coisas que não agradam ao Senhor. Então, que a gente seja mais forte,
que é a nossa carne. E nunca a gente esquecer que tem uma fonte para jorrar, né, na nossa vida, que está nos limpando, que está nos purificando, e que a gente deve obediência a Deus, né? Ser manso como Isaac, e Deus tem muita coisa boa preparada para nós aqui na terra e a Nova Jerusalém no céu. Amém? Que Deus abençoe.